Salve, salve moçada! Estamos aqui para a continuação da leitura do capítulo 2 do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Behary. Bom, a gente vai continuar aqui agora falando da origem dos esquemas dos narcisistas. Então, a gente já viu quais são os esquemas típicos associados ao narcisismo, né? Privação emocional, desconfiança e abuso, padrões rígidos e outros. E agora nós vamos tentar dar uma cola nisso tudo. Então, eu vou ler um trecho relativamente longo, né, tá, do livro, e depois eu vou tentar fazer uma explicação a respeito disto, para fazer o fechamento desse capítulo. Os esquemas relacionados ao narcisista são frequentemente originados em um cenário como este. Imagine uma criança que cresceu em um lar no qual foi rotineiramente criticada e desvalorizada, em que foi obrigada a sentir que não era merecedora de amor e atenção, e em que, por fim, desenvolveu um esquema de defectividade e vergonha. Ela também empregou o esquema de privação emocional porque seus responsáveis não lhe deram dedicação, muita afeição, entendimento ou proteção. Seus esquemas de desconfiança e subjugação derivam do sentimento de ser controlada e manipulada pelos pais, os quais precisavam dela para satisfazer sua autoestima ao se apegar aos padrões de realização deles, e ao desistir das próprias necessidades infantis importantes. Sem um adulto significante para equilibrar essa experiência e sem um trabalho de reparação feito pelos pais privadores e críticos, ela cresceu com um sentimento oculto de solidão e vergonha, com a crença de que ninguém jamais atenderia suas necessidades emocionais e que era defeituosa e indigna de ser amada. Muito bem. Veja. Aqui a gente tem, o que a Wendy está descrevendo aqui, em parte, é o que a gente chama do narcisismo frágil, tá? Ou seja, um narcisismo que vem defender a criança de todos esses maus tratos, tá? Quando eu digo frágil aqui, eu estou apenas usando uma nomenclatura que opõe este narcisismo a um narcisismo puro, entre aspas, aonde a criança foi constantemente mimada. Então, esse daqui é o narcisista que por detrás do seu narcisismo tem uma defectividade, tem privação emocional. E temos um narcisista que ele foi criado dentro de um esquema de arrogo. Você é melhor sim do que os outros. Você é superior aos outros sim. Não quer dizer que essa criança também não sofreu privação emocional, não quer dizer que essa criança também não teve que se subjugar aos pais, mas é um esquema um pouco diferente, tá? Do padrão da defectividade, ok? Bom, o que isso daqui está nos contando? Para você entender o narcisismo, você tem que entender esta base. O narcisista é uma pessoa que ela sofreu um abuso emocional e psicológico durante a sua infância. Então não é uma pessoa que age do jeito que age por mero acaso. Foi uma pessoa que não teve apoio, foi uma pessoa que não teve alguém que lhe desse carinho de forma adequada, ou seja, o carinho e o amor eram sempre condicionais, que é o que diz aqui, né? Ele tinha que fazer para satisfazer a autoestima dos pais, se apegar aos seus padrões de realização e desistir das suas próprias necessidades. O que eu quero não importa para ninguém. Ninguém está nem aí para mim. Eu só ganho alguma migalha quando me dão por causa de algo que eu fiz que eles queriam. Algo que era importante para os outros. E ninguém me agradeceu, ninguém falou que eu era lindo. Eles me deram essa migalha porque eles estão vendo que eu sou um filho que eles merecem ter. Então percebam que essas interpretações, essas crenças que vão surgindo na mente da criança, falam de uma situação muito dolorosa. E essa situação, gente, vocês vão começando a imaginar o pai e a mãe do narcisista como um monstro, tá? E às vezes não. Às vezes são pais muito sutis, uma família muito tranquila, nunca ninguém ergueu a mão para a criança, nunca ninguém ameaçou de uma forma agressiva a criança, né? Às vezes, de formas muito sutis, a privação emocional e a defectividade vai entrando, né? Então, a gente também precisa entender, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque, assim, geralmente, e eu atendo vários pacientes com perfil narcisista,
Às vezes a pessoa quer achar um trauma, assim, né? Tipo, nossa, meu pai me deu uma surra de cano e depois matou um cachorro e cuspiu sangue na minha cara. Não é uma coisa assim louca e traumática, tá? Às vezes são coisas muito simples, muito, muito simples. Meu pai quase nunca olhava para mim. Esquema de privação. Ele me dava atenção quando tirava uma nota boa. Aqui eu estou falando, né, já da defectividade. Eu não olho para você, eu só olho para você quando você tira nota. E se você não tira, não quero nem saber de você. Aqui eu já estou estabelecendo o amor condicional. Eu sei que eu tenho a atenção do meu pai quando eu tiro nota boa. Então, eu importo? Não. O que importa é a nota boa que o meu pai quer ver. E se eu quero uma gotinha de afeto, eu preciso tirar a nota boa. Percebem como desde cedo a busca por status, a busca por realizações começa a se tornar algo extremamente fundamental, e o porquê que para o narcisista é tão difícil abrir mão disso? Porque tem uma dor enorme lá do outro lado, geralmente. Uma dor que ele nem sequer sabe que tem. Porque, né? Foi tampando, foi suprimindo o contato com esta dor de uma forma tal que a pessoa nem sabe que tem. É muito comum quando o narcisista entra em contato com essa dor que ele diga: eu não sou assim. Eu não sou triste assim. Eu não sou carente assim. Ele não consegue reconhecer que ele também sente carência. Ele estabelece uma personalidade. Pessoa não carente, pessoa carente. Entende? Pessoa com dor sem dor. Triste sem triste. Então ele não consegue entender que a tristeza é uma emoção que qualquer pessoa pode sentir. Pode sentir muita emoção, muita tristeza, muita dor emocional, pouca dor emocional. Isso vai variar de acordo com a situação. Então isso aqui é muito difícil para eles. Essa origem, no entanto, ela não justifica os atos dos narcisistas. Ou seja, se você é filho, filha, se relaciona com um narcisista e está vendo esse vídeo, daqui a pouco você fala: ai, mas coitado, né? Olha só a verdade, coitada dela, ela tem tudo isso de bagagem, que droga, eu não posso ser tão duro. Pera, calma. Isso explica o comportamento. Isso não justifica o comportamento. Quando um narcisista, por exemplo, trai o cônjuge, né? Trai a pessoa com quem ele está, para se proteger de um sentimento de defectividade, ele está fazendo uma coisa inadequada com o cônjuge. E na maior parte das vezes o cônjuge não merece isso. Né? Então, isso daqui explica o comportamento dele, mas não justifica. Não é para ficar com pena da pessoa quando ela faz algo inadequado, só porque ela tem essa história. É para a gente conseguir entender um pouco o lado da pessoa e conseguir desenvolver empatia. Mas a empatia, especialmente nesse caso, ela precisa ver com o que a gente chama de confrontamento empático e com muito limite, que é a parte mais difícil do relacionamento com um narcisista. É limite, 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 limite. Com empatia. E limite, 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 limite. Né? Porque eles testam a nossa paciência. Tá? Então, né, os tais dos narcisistas, a autora fala, essas habilidades, né? Quando criança lutou para escapar da dor associada ao seu ambiente, estabelecendo habilidades de enfrentamento que impediram vínculos interpessoais saudáveis, mas que habilitaram a prosperar em meio a vácuos e rupturas. Essas habilidades de enfrentamento frequentemente envolvem vestirem 3 máscaras protetoras: o perfeccionista, a marca registrada do esquema de padrões rígidos; o intimidador vingativo, a marca registrada do esquema de merecimento; e o fanfarrão competitivo, a marca registrada do esquema de busca por aprovação. Tá? Então, padrões rígidos, né? Busca do merecimento, busca por aprovação, tudo isso é a forma do narcisista de compensar defectividade, privação emocional, subjugação. Então, o que acontece? A gente precisa entender também que essa é a história do narcisista. Mas daí a pessoa se pergunta: pô, mas como é que essa pessoa não se matou, não deu um tiro na cabeça? Se é tão difícil assim, tão duro assim, né? Passa por abuso. Porque ela desenvolve uma forma de lidar com isso aonde ela vai lutar contra isso. Então, por exemplo, eu vou ser perfeito. Eu vou ser um cara, uma mulher perfeita. Tudo que eu faço vai ser o melhor. E aí eu vou me proteger de ser abusado. Porque eu vou ser o melhor, eu vou ter status. Né? As pessoas vão me querer.
vão querer estar perto de mim, vão me admirar. E aí ninguém vai mais me atacar. Ninguém mais vai me diminuir. Ninguém vai mais dizer que eu não presto. E ai de quem fizer isso. Porque daí eu entro com todas as minhas forças com essa pessoa. Ou ainda, intimidador vingativo. Então, eu vou atacar antes que me ataque. Tá? Antes que a pessoa pense que pode vir a me ferir, né, eu já joguei 3 mísseis na base dela. Tá? Então, o intimidador vingativo é aquela pessoa, o estilo narcisista, que vai mais pro bullying, pra agressão, né? Que bate de frente, que não consegue ver ninguém, meio que, entre aspas, né, subindo, que é uma pessoa extremamente reativa e geralmente belicosa, né? No sentido de qualquer coisa que qualquer pessoa fala, ela já está com 3 pedras na mão, né? Um míssil, uma espada e uma 12. Então aqui a gente vai ter essa pessoa que vinga, que bate, que agride. Tá? E o fanfarrão competitivo, né? Aquela pessoa que vai estar o tempo todo buscando por aprovação social. Ele precisa ser admirado e incluído no grupo. Ele precisa ser o chefe do grupo. Ele precisa ser o cara mais cool do grupo. Ele precisa ser olhado por todos, visto por todos, admirado por todos. Né? Então ele está sempre nessa busca. E geralmente, gente, os narcisistas, por não terem muito mais para onde correr, em geral, eles tendem a ser bem-sucedidos nisto. Né? Quanto mais bem-sucedido, pior para eles. Por quê? Porque de um lado ele consegue coisas, mas de outro lado isso confirma a tese. Então, para todos os esquemas, nós temos 3 formas de reação. A resignação, que é onde eu aceito aquilo. Eu posso lutar contra aquilo, que é o caso do narcisista, ou eu posso fugir. Mas em nenhuma dessas formas de reação, eu de fato estou resolvendo o meu problema. E isso é importante a gente entender. Tá? Então é muito importante a gente entender que existe esta origem. E, ao mesmo tempo, esta origem vai ter uma reação, que no caso do narcisista é a luta contra, é a busca pela compensação do que ele viveu. Esta busca por compensação, paradoxalmente, alimenta o esquema, porque é como se dissesse, tá vendo? Agora que eu tenho status, todo mundo me quer. E só me querem por causa disto. Então, por exemplo, ela repete aquela situação com o pai, que só queria que ele tirasse 10 em matemática. Tirava 10 em matemática, eu tinha atenção. Agora eu sou rico, eu tenho atenção. Mas eu só tenho atenção porque sou rico. É por isso que, geralmente, os narcisistas não vêm para terapia. Em primeiro lugar, porque eles cindiram, muitas vezes, com a dor. Em segundo lugar, porque as estratégias compensatórias tendem a funcionar nesse sentido de evitar a dor. Então ele fica muito apegado às suas conquistas, aos seus problemas, às suas necessidades ali do trabalho, ao que ele está conseguindo, que não está, aos desafios do trabalho, ou a busca por status com as pessoas, os problemas com as pessoas. E isso faz com que ele não olhe para a sua dor. Em geral, esse meio que ele cria para si, que ela cria para si, acabam absorvendo o narcisista de uma forma tão grande, né, que ele não olha nem para o outro, nem para si, e isso, de alguma forma, cria uma certa estabilidade para a pessoa. Além do que, né, obviamente, quando ele é bem sucedido, ele tem ganhos secundários. Então, muitas vezes, o narcisista é uma pessoa que tem atenção dos outros. É uma pessoa que é temida pelos outros. É uma pessoa que tem a admiração dos outros. E esses ganhos secundários, para o sujeito abrir mão, para entrar em contato com um monte de dor, né, e impotência, o cara não vai fazer isso. Por isso que eles vêm quando? Em geral, a mulher deu um ultimato pro cara. O chefe mandou ele ir para terapia, porque se ele não for, ele vai ser demitido. O cara aprontou alguma e o juiz mandou ele. Então, geralmente, é algum tipo de problema que acontece que desestabiliza aqueles padrões e faz com que o narcisista tenha que ir. Ou ainda, perdeu o emprego. Tá perdendo dinheiro. A empresa quebrou, deu algum tipo de problema social lá e ele está sendo mal falado na mídia ou está sendo mal falado entre os amigos, tem gente que não quer mais ver ele. Então, geralmente, são essas quebras narcísicas o que levam o narcisista para a terapia. Tá? Então, assim, gente, como vocês podem ver, não é fácil você ser um narcisista. Tá? No caso extremo, seus temores e a adoção de medidas protetoras se tornam padrões crônicos em seu local de trabalho. Você pode realmente acabar sendo demitida. Profissional realizada? Não.
Ironia do destino? Não. Guiada por impulsos implícitos, você é uma criatura de hábitos, navegando rumo ao familiar até mesmo para aqueles sentimentos muito dolorosos e conhecidos que você procura evitar. Você precisa parar de se esquivar de balas, a menos que tenha certeza de que são tiros de verdade. Porém, cessar seu comportamento habitual parece absurdo. Isso daqui é algo muito comum para narcisistas. Tá? Então, gente, quando a gente está falando de um narcisismo, a gente também precisa ter essa visão. Ele não é uma pessoa ruim, que nem muitas vezes as pessoas falam. Ele é uma pessoa com muitas dores. Ela é uma pessoa com muitas dores. E está tentando se proteger dessas dores. Tá? Potencial e incentivo. O potencial se apresenta de várias maneiras. Por exemplo, uma perda iminente ou real ou significativa, como ameaça de abandono por um ente amado, doença debilitante, aposentadoria, demissão, instabilidade financeira, desafios legais, ou às vezes a dor insustentável da solidão, da depressão, que pode vir acompanhado de isolamento persistente, ou a passagem amadurecedora do tempo. Unido ao potencial, surge a possibilidade de insight e mudança. Incentivo também ajuda, embora não seja tão fácil de ser cultivado. Para o narcisista, a possibilidade de atingir vínculos seguros e isentos de vergonha, uma sensação de pertencimento e a libertação do peso de ter que provar constantemente seu valor soa bem. Porém, sem experiência prévia em que se basear e com muito sucesso no mundo da autonomia excessiva, esses incentivos podem parecer inatingíveis e até mesmo inimagináveis. O que a autora está falando aqui? Exatamente o que eu acabei de dizer. É muito difícil para um narcisista imaginar uma outra solução, mas aí, gente, eu preciso fazer uma meia-culpa e dizer que é difícil para o narcisista e para qualquer pessoa que esteja com transtorno. É muito difícil para um depressivo imaginar que ele pode ter uma vida com valor e significado. Então isso não vale só para o narcisista, é muito difícil para todos nós. Para ele representa um desafio além, até por causa dos ganhos secundários que ele tem com as coisas que faz. Tá? Acho que estou sempre dizendo aos meus pacientes narcisistas que eles não estão mudando porque ainda não estão sentindo dor suficiente. Ou porque nada tem de tangível para alcançar, a não ser um desejo implacável por fama e glória. E daí aqui ela dá o exemplo, né, de um rapaz, né, com quem ela trabalhou. Então vejam, esse desejo do narcisista por fama, glória, status, poder é exatamente o que joga contra ele. É exatamente o que faz ele se manter na dor, numa dor que ele nunca mais vai encontrar a saída. E é por isso que ele precisa de terapia, por isso que ele precisa de apoio, por isso que ele precisa de incentivo, por isso que ele precisa de alguém que o ajude a sair disso tudo. Entende? Então, gente, esse capítulo, ele nos ajuda a entender a dinâmica do narcisista. Eu sempre falo e repito, entender a dinâmica não significa justificar o que a pessoa faz. Significa entender os motivos do comportamento. Tá? E isso é muito importante para nós que convivemos com o narcisista. Porque se a gente acha que o narcisista é um coitado e ponto, a gente vai estar também dando uma interpretação errônea. Né? É importante para nós sabermos da nossa história, sabermos das nossas dores e conseguirmos buscar de alguma forma superar. Por isso que ela fala aqui sobre a questão do incentivo. Por isso que ela fala sobre a questão da gente imaginar uma forma diferente de lidar com o mundo. Né? Essa criatividade ela é o que nos ajuda a buscar por algo diferente. Tá? Espero que vocês tenham gostado deste capítulo, né? Teremos muito mais ainda aqui e eu vejo vocês no próximo.